Distopia é um dos meus gêneros favoritos e muita gente não gosta. Porque, assim, eu entendo porque muita gente não gosta. É porque são livros mais, né, difíceis, assim, de engolir. Porque, né, tem muita questão política e tudo mais, mas eu adoro. Hoje, então, eu resolvi falar sobre a série completa de A Rainha Vermelha e não vai ter spoiler. Eu espero que não. Antes, vamos tirar aqui uma citação. Deixa eu ver aqui, ó. Vou falar amarelo agora. Tinham dois. Esse aqui. Quando o destino é totalmente desconhecido, nós valorizamos a travessia, do livro O Ano em que Te Conheci. Inclusive, esse foi um dos livros que muito me surpreendeu, porque eu não esperava gostar e eu adorei. Isso aí, vamos lá. Então temos aqui Rainha Vermelha, da autora Victoria. Não sei ler, deixa aqui. Eu vou ler só a sinopse aqui para poder dar uma, né, iniciada. O mundo de Mary Barrow, acho que é isso, é dividido pelo sangue, vermelho ou prateado. Mary e sua família são vermelhos, plebeus humildes, destinados a servir uma elite prateada cujos poderes sobrenaturais os tornam quase deuses. Mary rouba o que pode para ajudar a família a sobreviver e não tem esperança de escapar do vilarejo miserável onde mora. Entretanto, numa reviravolta do destino, ela consegue um emprego no Palácio Real, onde, em frente ao rei e a toda a nobreza, descobre que tem um poder misterioso. Mas como isso seria possível se seu sangue é vermelho? Em meio às intrigas dos nobres prateados, as ações da garota vão desencadear uma dança violenta e fatal, que colocará príncipe contra príncipe e Mary contra seu próprio coração. Essa capa é simplesmente sensacional. Eu amo. Aí tem aqui, ó, que veio junto. E esse aqui foi um livro de uma troca bem sucedida do Scooby. Inclusive veio aqui com o desenho da... Eu li a série completa junto com a Letícia e a gente começou no meado de janeiro, por aí. E assim, a gente leu muito rápido, a gente leu tipo meado de janeiro e terminamos aqui no meado de fevereiro. Então, mais ou menos em um mês ou um mês e meio a gente leu a série completa de A Rainha Vermelha. E isso é muito surreal, porque os livros não são tão curtinhos. Esse aqui tem umas 420 páginas, mas os outros são maiores. Eu acho que a partir do terceiro os livros têm mais de 500 páginas, se eu não me engano, e o último tem 600 e poucas páginas, que é, na verdade, não o último, mas o quarto, digamos assim. Enfim, são 5 livros. E só vai terminar mesmo, a história só vai terminar mesmo no último livro, que é Trono Destruído. Então, esse aqui é o primeiro, né, a Rainha Vermelha. O segundo livro é Espada de Vidro. O terceiro livro é A Prisão do Rei. O quarto livro, Tempestade de Guerra. E o último, Trono Destruído. E é isso aí, uma série gigante, não sei quantas páginas. Enfim, só sei que a gente leu muito rápido, sim, porque realmente ficamos muito presos à série. Aqui temos uma sociedade que é dividida pelo sangue, né? Pessoas que têm o sangue prateado e pessoas que têm o sangue vermelho. E é muito surreal. Acho que a gente pode fazer uma analogia, né, com a nossa própria sociedade quando falamos de pessoas brancas e pessoas negras, por exemplo. Então, tem muita questão de preconceito, não vou dizer racismo, porque não é uma questão de cor de pele, sim uma questão de cor de sangue. Então, não sei em que critério entraria, mas acredito que preconceito e discriminação totalmente se adequa. E também temos o sentido de que quem é prateado realmente tem poderes e quem é vermelho não tem. Então, os prateados são vistos como pessoas superiores aos vermelhos, que são como pessoas inferiores a eles. Por conta disso, os vermelhos são os seus ordinários, né? Em tudo na vida. Eles trabalham sem receber, eles vivem em condições de miséria, em condições inimagináveis muitas vezes, e principalmente são mandados para uma guerra. Isso mesmo. Eles são enviados para a guerra sem direito a
aceitar ou não. Essa Mari é uma dessas pessoas, né, uma vermelha que vive nesse mundo. Ela vive em Palafitas, que é uma cidadezinha realmente da miséria, onde pessoas realmente não têm nada. E aí ela acaba roubando para sobreviver e no meio de um desses roubos ela conhece uma pessoa do palácio, membro real, digamos assim, que é o príncipe. Um dos príncipes, né? Porque o mundo é governado por realezas, né? Príncipes, princesas, rainhas e reis. Então temos essa questão muito forte, né? Então ela vai e conhece esse personagem e esse personagem acaba lhe ajudando e ela vai parar dentro da própria realeza, né? Como subordinada, claro. Aí, em um momento muito louco, ela acaba quase morrendo e para não morrer, ela vai se proteger e acaba descobrindo aí que tem um certo poder. E aí o caos está reinando, né? Porque prateados são os únicos que têm poderes e vermelhos são as pessoas que não têm nada, absolutamente nada, muito menos poder. Então, quando isso acontece em plena rede nacional, todo mundo vê, né? Porque era um evento da realeza que estava sendo passado em todos os lugares, todo mundo vê isso e, obviamente, o caos reina no mundo inteiro. Para tentar abafar o caso, eles tornam a nossa querida Mari em uma princesa da realeza. A gente vai acompanhar a vida dela lá dentro, que não é nada fácil. Sabemos que no fundo aquilo é tudo um jogo de poder. Esse é o primeiro livro que vai contar tudo isso que eu acabei de falar. Mas eu não vou comentar sobre os outros livros no sentido de história, porque né, vai ser um spoiler muito grande da série completa. Esse livro aqui, inclusive, o primeiro, foi um livro que eu li muito rápido. Eu e a Letícia, a gente devorou assim muito rápido mesmo. A gente não esperava que fosse ler tão rápido, porque é uma distopia, normalmente distopia, elas costumam ser um pouco mais arrastadas, né? Mas esse livro aqui ele foi escrito por um público-alvo bastante juvenil, então tem uma escrita muito leve e muito fluida, muitas coisas vão acontecendo o tempo inteiro, então você realmente não perde o interesse na história e você obviamente quer saber o que vai acontecer com a Mari naquele lugar, que né, você tá ali descobrindo junto com ela como é, e aí são coisas muito bizarras que vão acontecendo ali dentro. É um palácio, né, e você imagina que ali tenha coisas certas, né, que tenha coisas incríveis, que tenha coisas maravilhosas, mas no fundo nós sabemos que não é assim que acontece, então a gente vai acompanhando tudo isso que vai acontecendo. Próximos livros, né? Temos então um pouco mais dessa história. A gente vai acompanhar então a história da Mari, mas no decorrer de tudo isso, outras pessoas vão surgindo na série. E assim, eu não vou citar todas elas, porque pode ser um spoiler, mas a gente conhece 3 principais personagens logo de começo, que é a Mari, o Cal, que é um dos príncipes da realeza, e o Maven, ou Maven, não sei como pronuncia o nome dessa criatura. E essas 3 pessoas aí fazem parte do primeiro livro, e a gente começa já a perceber alguns conflitos que vão surgindo aí, que vão sendo revelados pra gente aos poucos, né? Temos também uma rainha, né? Um rei, que não tá nem aí pros vermelhos, enfim. Eu gostei muito de várias questões nessa série, e principalmente, né, obviamente, seria a questão política que a gente consegue ver. E acabam, obviamente, transmitindo essa sensação de discriminação, de preconceito para todos os lados. Então a gente vê muito isso dentro da série. Conforme tem essa divisão de sangue, né? A gente percebe que a nossa sociedade também se divide, não por sangue, talvez, eu acho, mas por várias questões sabe assim, de como você se porta no mundo, de como você vive, de como você escolhe viver, de quem você escolhe amar, enfim, inúmeras questões desse sentido. Então, os poderes são muito interessantes também, porque a gente vai conhecendo cada coisa que surge, pessoas que conseguem ver o futuro, pessoas que conseguem eletrocutar outras pessoas que conseguem fazer fogo e mexer com fogo, enfim, coisas assim, pessoas que têm uma memória muito boa, mas enfim, é muito interessante. Então, não tem só a questão política no meio, tem essas questões dos poderes que a gente vai conhecendo aos pouquinhos, e muita coisa bizarra surge na história. Não vamos ter apenas essa birra entre prateados e vermelhos, mas surge uma nova versão aí
pessoas dentro dessa sociedade que a gente também vai ficar muito curioso para saber mais sobre. Enfim, os personagens são incríveis, eu achei que eles foram muito bem construídos. A Mari é tipo uma personagem que do começo ao fim, ela é de uma forma, ela não muda, assim, ela é sempre com aquela personalidade forte, uma pessoa que tá ali de fato tentando lutar pelos seus objetivos e tudo mais. Temos também uma guarda escarlate que surge na história aí, que são os rebeldes, né, que vão lutar contra esse estilo de sistema, né, de governo e tudo mais. E é mais uma coisa que a gente vê, pode, né, assemelhar a nossa sociedade, né, que são aí as pessoas vistas como as rebeldes, né, que vão contra, são as manifestações que acontecem, né, que vão contra projetos de leis, enfim, várias questões desse gênero. E aí temos, então, esses personagens, e daí no meio da história surge uma outra dimensão ainda maior, que é uma outra sociedade que é governada de outra forma, e aí a gente vai conhecer mais, mas a gente acaba, né, sempre subestimando e achando que de fato não é tudo aquilo, que quando a esmola é muita, a gente acaba desconfiando. Enfim, a gente vive todas essas emoções através da perspectiva dos personagens. E eu achei muito interessante que a autora dá muito foco para personagens femininas. As personagens femininas narram a história, inclusive a Mari, né, narra a maior parte da história narrada pela personagem protagonista, né, que é a Mari, mas também temos a visão de vários outros personagens. E até acho que o terceiro livro, se eu não me engano, só mulheres narram a história. Eu acho que a partir do quarto, acho que no quarto livro que temos a versão de alguns personagens masculinos que fazem total sentido, que trazem mais um viés assim pra gente conseguir pensar e imaginar a partir da perspectiva desses personagens. Eu acho que minha única ressalva vai em relação ao último livro, Trono Destruído. Foi escrito em forma de contos, é um livro grande. O livro traz uma outra história e que não tem final. A gente ficou meio assim, tipo, por que esse conto tá aqui? Porque eu não consegui entender qual foi a intenção da autora de trazer uma história além, né? Não uma história que de fato não estava dentro da história, mas uma história com novos personagens que a gente não conhecia. Então, trouxe esses personagens para a história e não deu um fim nesse conto. E eu não entendi. Ficou assim, tipo, sei lá. Eu acho que eu esperava um pouquinho mais do final. Eu esperava um pouquinho mais. Mas eu gostei de algumas questões que a autora traz, da perspectiva de um personagem principal, que eu estava assim... Quando eu vi que ia ter esse conto, eu fiquei tipo, como assim? E daí eu achei que ficou muito interessante a forma como ela trouxe esse conto, a perspectiva desse personagem. Enfim, eu não vou falar muito mais, porque eu estou querendo evitar spoiler aqui, se vocês não notaram. Mas é isso aí, eu gostei muito, acho que valeu muito a pena. Eu vi muita gente que gosta e não gosta. Então assim, eu não sei quais são os critérios de leitura de vocês. Eu gosto muito desse tipo de história, então sempre assim me interessa. Então é isso, eu super recomendo para quem também gosta de distopia e de quem gosta de livros com personagens fortes, principalmente femininas. E é isso aí, então, se você já leu, comenta pra mim, curte, compartilha e se inscreve aí. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Sim.